Esse estabilizador aqui vai ser o que mais vai dar trabalho para DJI. Esse é o modelo V3 da Rohem, uma marca que vocês já conhecem aqui no canal por conta desse camarada bem aqui, ó, que nada mais é do que uma câmera que vai rastrear o seu alvo via inteligência artificial. Isso já foi assunto aqui no canal várias vezes, inclusive a DJI foi a vítima dos meus comentários por nunca ter tido, né, essa sacada de lançar uma câmera que vai te seguir sozinha, você fica 100% independente. E aí o que eles fizeram em 2025? Lançaram, ó, esse camarada bem aqui, que é o OM7, justamente com o quê? Essa câmerazinha, ó, que vai te seguir, como se já fosse uma grande novidade. Sendo que quem já conhece aqui no canal já viu esse modelo por aqui. A marca é a mesma do V3, só que esse modelo aqui é o M2, e nesse daqui, o grande diferencial é a telinha que é removível. Se você ainda não viu o review desse gimbal aqui, tá procurando uma parada mais profissional, vou deixar bem aí no card pra você ver. Enquanto isso, pra quem tá procurando um modelo mais em conta, mais portátil, e o grande concorrente aí da DJI, o modelo perfeito, seria, né, o V3. Tô falando seria, que a gente ainda tem que testar, então vamos lá, unboxing. O mais legal desse modelo aqui que eu comentei com vocês, num comparativo bem detalhado que eu fiz do M2 com o M7 da DJI. Se vocês não viram esse vídeo, eu vou deixar no card também. A grande diferença entre esses dois modelos era justamente o fato de um ser voltado para um público mais profissional e o outro mais amador, sendo muito mais portátil. Essa foi a grande vantagem da DJI. Aí o pessoal da Rohem, que não é bobo nem nada, lembrou desse daqui e falou: pô, papai, quer testar não? Aí tu olha para essas configurações aqui e vê que também tem a câmera de rastreio. 3 eixos de iluminação, vai contar com um LEDzinho também, igualzinho a gente tem na DJI, inclusive também não é RGB, tá? Ele vai simplesmente ter diferentes temperaturas da cor branca. Ele também já vem pronto para virar um tripé, vai ser bem mais portátil porque você pode dobrar e guardar no bolso e tá aqui, ó, o diferencial que nem sequer a DJI tem, que é o controlezinho remoto. Vamos lá ver a cara dele. Para já temos um pequeno unboxing experience aqui, uma caixinha que a gente vai ter uma bolsa de transporte, o nome da marca fica bem discreto aqui, ó, quase não dá para ver na câmera, mas tá bem aqui, ó, um bordado bem discreto. Vamos contar também com o cabo carregador, nesse caso aqui, USB-C para USB tipo A, tem uma chave L aqui também, que ainda não sei para que serve, tá? Manualzinho de instrução, nesse caso aqui eu vou aconselhar vocês a olharem o guia de início rápido, vai ter alguns atalhos aqui, porque como a gente tem gestos para poder gerenciar aqui a câmera, vale a pena você dar uma lida para se inteirar bem antes de usar. Nosso V3 já tá aqui, inclusive um pouquinho mais pesado do que eu pensava. Pelo que eu vi aqui nas configurações, são 420 gramas. E tá aqui, o nosso V3. Realmente, escrotamente portátil. E eu gosto muito, cara, desses dispositivos que conseguem mesclar esse tom laranja, que já é característica do logo da própria Rohem, mas num branco. Fica com uma cara de produto futurista, sabe? Bem bonito, e já posso dizer que desde já tem um jeitinho de ser bem resistente. A gente vai contar com uma construção inteiramente em plástico. Ele, nesse caso aqui, vai ter, né, a direção correta para você poder fechar ele aqui, senão, ó, não pega legal. Ele tem que encaixar bem aqui certinho para realmente guardar a portabilidade dele. Mas aqui vocês já conseguem ver o botão de ligar e desligar, a entrada para você poder carregar o estabilizador, aqui o nosso controlezinho remoto, mais uma vez, a maravilha divina que chegou nesses estabilizadores. Ele tem um indicativo de bateria e um conector aqui que vai ser magnético. E como esse controle remoto aqui ele é independente, você pode carregar ele à parte também se você preferir, mas carregando o gimbal, ele carrega automaticamente o controle. Um ponto diferente aqui que eu já vi com relação à DJI é que eles colocaram só uma parada aqui para você rolar para cima e para baixo, para você modificar o zoom. Eu acredito que você também vai poder modificar a temperatura da cor se você usar o LED aqui da câmera. Na parte aqui de baixo temos o tripézinho da alegria também, ó, puxou os 3 pezinhos aqui, só colocar aí, ó, seu tripézinho no lugar e gravar o seu vídeo com tranquilidade. Inclusive mais resistente do que o da DJI. A peça em si é de plástico, a gente tem só a dobradiçazinha aqui que parece ser de metal. No caso aqui do V3, a peça é inteiramente de metal, tá? Impossível isso daqui ser plástico. Aproveitando para mostrar para vocês a entrada universal aqui também de parafuso de 1/4 de polegada. Agora só para focar nessa parte aqui da câmera, vocês conseguem ver que tem um botão aqui para soltar ela, senão ela fica presa. Antigamente isso aqui era magnético, eles colocaram essa presilha aqui agora. Você apertou aqui dos dois lados, solta a câmera, e esse módulo aqui ele é reversível, não tem um lado certo para você colocar. O lado certo é o que vai estar virado para você. O conector aqui também é por contato, essa parte aqui de trás eu acredito que seja para dar uma ventilada, porque isso aqui tem o costume de esquentar. E aqui na lateral você tem o botão de liga e desliga. Se você quiser dar uma economizada aí em bateria e afins, só você deixar desligado, né? Se não estiver precisando, show de bola. E dá para ver aqui também, ó, o LED no fundo, porque é essa parte aqui que vai se iluminar. Inclusive a gente vai contar, deixa eu ver aqui, ó, com a cor branca, que vai do mais quente 2700
1700 kelvins até 6500 kelvins na mais fria, né? O mais branco possível, quase azul, inclusive. Esse módulo aqui, especificamente, não conta com o RGB que a gente encontra no modelo M2. Agora vamos lá, hora da verdade, vamos ver se vem com um pouco de bateria aqui. Eu nem sei se ele pode ligar sem o celular. É até bom a gente testar, né? Porque o da DJI a gente consegue fazer isso. Olha, deu uma leve tremidinha, mas aparentemente tá aqui esperando eu botar o celular. Vamos lá, tem um sentido correto, né? Pra câmera ficar aqui. E tem um fio escondido, ó. Os caras são, meu amigo, de uma engenharia discreto isso, hein? Rapaz, dá pra ver aqui, ó. Olha, fiquei sem palavras aqui. Maneiro. Seguinte, como a gente tem um módulo de câmera, vocês já estão cansados de saber. Não precisa usar o aplicativo nativo da marca. Você vem aqui, ó. Abre o seu app de câmera normal. Vou botar aqui na câmera frontal pra vocês verem, ó. Fez o primeiro gesto de ok, já reconheceu e vai começar a te seguir normal. Vocês podem ver, inclusive, aqui no meu vídeo que eu tô fora do quadro. Se eu quiser ajustar, eu faço esse gesto aqui. A luz começa a piscar. Eu venho aqui no analógicozinho do controle, ó. Ajeito pra onde eu quero ficar enquadrado. Ó, cheguei na posição, fiz o gesto mais uma vez, me enquadrou e agora ele vai me seguir nesse enquadro novo. É simples desse jeito, tá? Não tem realmente, complicação zero. Quando você terminar de gravar, quer parar de seguir, faz aqui, ó, gesto com a palma da mão, vai voltar a ficar vermelha ali a câmera e parou de seguir, normal, pode voltar aí a sua vida. Deu a pausa na gravação, já era. Pegando aqui o guia de início rápido, você percebe a importância de você ter essas informações à mão. Olha a quantidade, cara, de opção que você tem no controle remoto. É praticamente impossível você conseguir memorizar tudo. Mas olha só, se eu tiver que mostrar as mais importantes para vocês, seria que você alternando aqui com um clique no botão M, você vai conseguir alterar o modo de estabilização. E aqui você tem, né, os 3 modos, os mais conhecidos. Para quem não sabe, isso é basicamente a forma com a qual o gimbal ele vai te seguir. Às vezes ele trava o movimento em um determinado eixo, você faz um vídeo de um jeito, às vezes você pode entrar, por exemplo, no modo Vortex, onde ele vai ficar girando ali, não gira até o infinito não. Ele tem a mesma limitação do Osmo Mobile 7 nesse sentido, chega um momento que ele trava. Mas são essas basicamente as diferenças de cada um desses modos aqui. Dando um clique no botão M, você vai conseguir alternar entre eles. Esse botão aqui de baixo, obviamente, né, vai servir para você gravar e pausar os vídeos, mas é claro que ele também vai abrir a linha para outras funções. Por exemplo, apertou uma vez, você vai iniciar ou pausar o vídeo. Apertou 2 vezes, você vai alternar entre a foto e o vídeo, no caso, modo de foto ou modo de vídeo, e 3 vezes você vai girar a câmera. E essas funções, só lembrando vocês, são dentro do aplicativo da Rorin, que eu vou mostrar para vocês aqui já já. Esse controle vai ter um botãozinho aqui na lateral também, que ele vai ter, cara, sério, você pode apertar até ele 7 vezes, que em cada vez que você apertar, tipo, apertou uma vez, ele vai ter uma função, apertou 2 vezes, outra função, 3 vezes, enfim. A mais importante aqui, na minha opinião, é que você aperta 3 vezes para ele girar o eixo inteiro. Ó, fazendo isso aqui 3 vezes, ele vai simplesmente alternar aqui para que você possa se filmar com a câmera traseira, ou mais 3 vezes, ele volta aqui para a câmera frontal. Esse analógico aqui na parte de cima, ele também vai ter uma função de botão. Óbvio que você também pode usar ele, né, para subir, para descer aqui o seu celular, ir pro lado ou pro outro. Mas se você quiser, você pode pressionar ele aqui para ligar o LED. E aí quando você liga o LED, essas setinhas aqui vão ficar piscando, porque nelas você pode regular a distância, o quão forte o LED vai estar ligado. Então cada clique para cima ou para baixo vai reduzir um pouco a potência. Se você clicar 2 vezes, ele vai alternar entre a temperatura. Você viu que ele estava um pouco amarelo, agora ele ficou um pouco mais azul. Eu posso descer aqui, ó, para vocês verem que ele vai ficando mais amarelado também. E essas mesmas funções vão estar disponíveis justamente naquela roda lateral bem aqui, ó. Foi para cima, aumentou a potência, foi para baixo, reduziu a potência, e se você pressionar aqui a roda, lá ele inclusive, você vai desligar aí o seu LED. Honestamente, eu não tô vendo nada aqui que você não consiga fazer com esse controle remoto à distância. Ó, pessoal, detalhe que eu fiz isso tudo aqui com o gimbal até agora, eu nem sequer conectei ele no Bluetooth. Vamos ver se ele já aparece aqui na lista. Ó, tá bem aqui, autorizar aqui o emparelhamento, a gente vai abrir o aplicativo agora. Foi só abrir aqui que ele já conectou direto com o gimbal. Vamos jogar aqui agora um pouquinho para a câmera frontal e posicionar aqui direitinho. Vou só deixar um conselho para vocês. A maior vantagem desse tipo de estabilizador aqui é você não ter a obrigação de passar pelo aplicativo da marca, que geralmente acaba por reduzir um pouco a qualidade do seu vídeo. Deixa eu tirar esse papel aqui que tá me dando nervoso já. Então privilegie sempre o uso do seu aplicativo de câmera standard. Aqui é só para caso você queira ter acesso a alguma função específica. Vocês podem ver aqui na parte de baixo do aplicativo que você tem o modo vídeo. Se você for pro lado aqui, você vai pro modo foto, pro modo panorâmico, onde ele vai pegar ali uma abertura de até 120 graus, ele faz várias fotos e depois monta para você. O modo ao vivo vai funcionar com algumas plataformas chinesas, tá? Nem vou alternar aqui porque realmente não é o foco desse dispositivo. Até porque você pode fazer live sem estar no aplicativo da marca sem o menor problema, né? A câmera que vai te seguir. Indo pro outro lado, a gente tem o lapso de tempo, né? Que é o hyperlapse, não sei porque que eles traduziram isso. É onde você faz várias fotos andando e fica aqueles efeitos legais. Time warp, eu não sei o que é.
Eu acredito que seja câmera lenta, talvez? Sei lá, seria slow motion, né? Não sei, tô perdido. Algumas coisas são traduzidas, outras não, vai entender. E no último aqui, o Moments, onde ele vai te dar algumas ideias para você filmar e depois ele também te ajuda ali na parte da edição. Isso é muito bom para quem não tem a menor ideia de como produzir conteúdo. Nessa parte aqui eu vou te recomendar você dar uma olhadinha que vai te ajudar bastante. Além do mais, vocês vão ter acesso a vários outros controles aqui, né? Tanto na parte das configurações, vocês vão ter uma lista aí de opções para poder personalizar o uso do seu aplicativo. Vocês vão poder vir aqui também na parte do meio, vocês vão ver que tá, né? 1080 por 30 FPS. Nesse caso, pelo amor de Deus, 4K 30 FPS, que para quem não sabe é o perfeito, tá? O vídeo perfeito ele tem que estar em 4K 30 FPS. E você também pode entrar e sair do modo automático, caso você tenha algum conhecimento de fotografia ou de vídeo. Você pode simplesmente jogar aqui no modo manual e configurar aí o seu ISO, o seu shutter speed e por aí vai. Infelizmente, né, sem modo log. Mas se você tiver um iPhone ou, não sei se o Android tem log, eu acho que não. Mas enfim, se você tiver um celular compatível para filmar em modo log, vai na câmera nativa do seu celular ou no aplicativo da Blackmagic, é o melhor que você faz. Pois é, pessoal, parece que tem algumas coisas que são sacanagem. Já fazia mais de um dia que eu tinha gravado esse vídeo aqui, e aí trocando ideia com o pessoal da marca, eu simplesmente me liguei que tem alguns comandos, um gesto que eu não fazia ideia que tinha como você fazer. O pessoal da marca comentou comigo, por acaso eu falei, meu Deus, não é possível. Rapaz, eu perdi isso. E aí quando eu vou lá no manual verificar, né, se foi realmente uma falta de atenção minha quando eu tava gravando o vídeo, até tá lá sim, mas eu não consegui interpretar exatamente o que quis dizer. Eu vou botar vocês aqui num POV, vou fazer um resumão de todos os gestos que tem disponíveis aqui para essa câmera de IA. Então, ó, o primeiro gesto que eu não fazia ideia que tinha como você fazer é colocar os 2 polegares assim de frente e girar pro lado. E aí é isso aqui que acontece. Cara, é uma coisa tão simples, mas é funcional, tá ligado? Tem alguma coisa mais simples do que você fazer isso aqui e a tela girar? Não tem, honestamente não tem. Mas vocês também têm a opção de fazer o valeu aqui, ó, e ele vai ativar o shooter. Vamos ver se eu só tô um pouco afastado aqui, ó. Já ativou ali um shutter, né, shooter, e ele tirou uma foto, mas se eu viesse aqui e colocasse no modo de vídeo, ó, faço aqui, ele começa ali a contar e começou a gravar o vídeo, ó, tá gravando. O gesto aqui de valeu, não sei se ele vai desativar o vídeo entretanto. Ah, deixa eu ver, vamos ver aqui, ó. E realmente desativou, então você pode fazer os dois à distância, show de bola. Então assim, pessoal, é isso. Peço desculpas pela interrupção do vídeo, mas eu achei importante trazer esse conteúdo extra aqui pra vocês. Agora vamos lá, de volta pro conteúdo principal. Agora, se tem uma outra coisa que interessa muito vocês, é aquela parada, né? Só pra dar um friozinho na barriga. Preço. Vamos lá, AliExpress. Como o V3 ele é relativamente novo, não é novo, é relativamente novo, eu acredito que não esteja ainda disponível no Brasil. Vamos ver quanto que ele tá na gringa, mas eu tenho uma boa notícia pra vocês. Ó, por volta de 130 a 120 dólares você consegue levar um desse aqui pra casa. Eu vou deixar o link bem aqui embaixo, tá? Inclusive do próprio site oficial da Rohin, se você preferir comprar por lá. A notícia boa que eu tenho pra vocês é que a Rohin não costuma demorar nada pra trazer esses produtos pro Brasil. Foi o caso do M6, foi o caso do M7, está sendo o caso de vários outros produtos que eles têm disponíveis, então não deve demorar pro V3 estar disponível. É por isso que na descrição você vai encontrar mais de um link, tá? Eu vou deixar bem claro para que serve, para que você clique em um deles para você ver o preço global, tá? Que você pode importar aí sem problema, e no outro para você ver se já está disponível no Brasil. Vou também colocar, por que não, né, o link da loja oficial e também do site oficial da marca. E ó, outra parada que foi crítica minha, eu vou dar um spoiler aqui de um vídeo futuro, é que tanto a DJI como a Rohin não vendiam kits com esse tipo de gimbal aqui. E agora, meu patrão, tem. E isso daqui vai ser assunto, ó, pro próximo vídeo. Fiquem ligados porque o negócio tá cada vez mais melhorando. Só uma outra função aqui que eu esqueci do gimbal, é que é uma parada que eu quase não uso, é que você pode puxar ele aqui, ó, e usar como pau de selfie também. Aí vocês podem ver aqui, ó, que fica muito mais confortável pra você poder falar na câmera. Inclusive dá pra melhorar esse enquadramento aqui, ó. Aí ficou na posição, como sempre, o gesto de ok, conectou, aí você pode virar pra lá, virar pra cá e o gimbal vai te acompanhando normal também. Enfim, como é uma parada que eu quase não uso, eu quase sempre esqueço também de falar aqui nos vídeos. Não é exclusividade do V3 não, quase todo gimbal que tem isso eu esqueço de falar também. Aproveitando que estamos nessas coisas que eu esqueço de falar, até porque tá escrito nas especificações técnicas, né? Vocês não estão burros. Mas temos aqui uma autonomia de 13 horas de bateria, tempo de carregamento 2 horas e meia via USB-C e o Bluetooth 5.1, lembrando que o controle só funciona até 10 metros de distância, tá? É uma limitação para a conexão funcionar bem sem delay. Inclusive, acho que merece um teste externo. O que vocês acham? Vai largando aqui no comentário. No mais, se você curtiu esse conteúdo, like por aqui, considere hypar esse vídeo, tá? Isso é de graça. Essa função tá disponível no YouTube e você pode me ajudar a alcançar mais pessoas. Lembrando que o que também é de graça é você se inscrever aqui no canal, tá? Considere se você quiser ficar sempre por dentro de novos conteúdos e pra ficar sabendo de promoção, cupom de desconto e tudo mais, os meus grupitos aqui do Telegram e do WhatsApp. Lembrando que no WhatsApp agora tem mais de um grupo, tá? Que o primeiro já lotou, então garanta a sua vaga no segundo. No mais, eu vou deixando aqui o meu muito obrigado pela audiência. Eu espero que esse review aqui tenha sido útil pra você. Lembrando, tá? Unboxing e review. Tem coisas aqui que a gente descobre juntos. No mais, fica aqui o meu abraço, valeu, até a próxima e tchau!